Shalom, pessoal, estamos passando aqui hoje para passar um treinamento prático da ministração do Toque Revela. Então, você que deseja participar e aprender, dia 25/6 estaremos fazendo treinamento da nossa conferência de ativação de dons, como nos dias de Atos dos Apóstolos. Querido, a ministração do Toque Revela, ele é um mapeamento espiritual e ao mesmo tempo uma quebra de maldição. Você trabalha mapeando e anulando. Então, o primeiro passo para você ministrar o Toque Revela, você pega a pessoa, você chama a pessoa, você precisa fazer uma oração de procuração. Essa oração de procuração, ela é a chave para você acessar os traumas e as maldições dessa pessoa. Muitas vezes essa pessoa ela vem já de nascença, de berço, já com uma maldição que lhe segue, aonde é transferida de geração para geração, aonde a Bíblia diz que a maldição ela atinge até a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Então, como é que se conta uma geração da primeira até a quarta? Então, vamos lá. Meu bisavô, primeira, meu avô, segunda, meu pai, terceira, eu, quarta geração. Então, a geração do meu bisavô, ela veio até mim. Então, essa maldição, ela pode ser transferida de geração para geração. Começando de mim, começa a primeira geração, meu filho, segunda geração, meu neto, terceira geração, meu bisneto, quarta geração, neto do meu bisneto. Então, assim, sucessivamente, é passada essa maldição geracional. Então, essas maldições, elas são transferidas na hora que a criança ela é concebida no ventre da sua mãe. Na hora que a criança ela é gerada no ato sexual, toda a maldição é gerada. Se existe maldição na vida do pai ou da mãe, ela é transferida pela célula reprodutora na hora do ato sexual para aquela criança. Então, isso é possível a gente, através do Toque Revela, fazer um mapeamento e fazer um levantamento e puxar. Se existe maldição hereditária, a gente consegue extrair essa maldição e consegue anular pelo poder que há no nome de Jesus. Muitas pessoas têm se perguntado como é que é isso, apóstolo? E a gente tem ministrado na prática, aprendemos isso com o nosso amado pastor, que nos treina, e a gente tem vivenciado essas manifestações de cura, de libertação em alto nível. São manifestações extraordinárias. Pessoas que estão presas e nem sequer sabem que estão presas. A vida amarrada, casamentos destruídos, finanças travadas, nada dá certo, tudo dá errado, brigas, intrigas dentro de casa. Tivemos várias experiências esses dias, onde até pastores se manifestaram. Pastores que se manifestaram com a sua vida presa, amarrada, sem saber que estava presa. Então, a gente temos vários testemunhos de pessoas. Por exemplo, a gente tem um testemunho de uma pastora que ela viveu aprisionada por laço de almas há 9 anos. 9 anos que ela estava presa a um ex-cônjuge. Então, tudo isso é real, tudo isso existe, está na Bíblia. Infelizmente, muitos cristãos hoje que estão dentro de igreja estão aprisionados sem saber que estão presos. Por isso que sua vida não anda, por isso que sua vida não prospera, seu casamento não flui, a sua finança está amarrada, a sua vida é briga, você dá um passo para frente, 2 para trás. Esses são os motivos, são legalidades, brechas que a gente gera na nossa vida, outras que nós herdamos, que são herança de nossos pais, que precisa ser anulada e precisa ser quebrada em nós para que a gente possa viver o melhor de Deus. Então, a unção do Toque Revela, ela vai fazer um mapeamento e ao mesmo tempo ela vai fazer a quebra, anulando. Existem chaves que a gente utiliza para ministrar o Toque Revela. E uma das primeiras chaves iniciais, eu quero já liberar para vocês, é a oração de procuração. Você ora com a pessoa, Espírito Santo, tu tens liberdade de fazer um levantamento. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor faça um levantamento agora na vida dessa pessoa, na minha vida, se existe maldição hereditária. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor faça um levantamento
e me revele tudo que está oculto. Se existe maldição hereditária, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor me revele. E automaticamente ali, o Espírito Santo, você já pegou a procuração, você já tem a procuração, a autoridade no mundo espiritual para você fazer essa ministração. Se você não fizer essa ministração, você não vai ter êxito na sua ministração quando você for ministrar o Toque Revela. Então, o primeiro passo, a primeira chave que você precisa entender é você fazer essa oração de confissão junto com a pessoa, passando a autoridade. Essa oração, ela é a procuração, é a oração de procuração, tá? Então, a gente precisa fazer primeiro de início essa oração de procuração. Quando a gente faz essa oração de procuração, automaticamente toda a autoridade da vida daquela pessoa é passada para você. Então você agora tem acesso, você pede para a pessoa pensar na Bíblia e aí você começa a ministrar. E como é que você ministra? Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor faça um levantamento agora. Você pede para ela pensar na Bíblia e concentrar na sua voz. E você diz, Espírito Santo, eu quero te pedir agora, se existe maldição hereditária que foi herdada pelos pais. Aí você agora vai usar algumas chaves e algumas observações. Você começa, Espírito Santo, se existe legalidade desde o dia que ela foi gerada no ventre, da concepção, do ato sexual, até os 10 anos de idade. Faz um levantamento, Espírito Santo, e me revela tudo que está oculto. Aí você vai pegar, vai pedir para a pessoa fazer essa posição aqui, fechar os olhos, né? A pessoa já vai estar nessa posição aqui, de olho fechado. Você vai fazer essa oração, vai dizer, Espírito Santo, se tem, toque e revela. Cola as mãos dela e empurra para trás. Se tiver, literalmente, a mão dela vai colar de forma instantânea e ela vai ser empurrada para trás, tá? Em alguns casos, há pessoas que são fechadas, elas colam a mão, mas elas não vão para trás. Em alguns casos também existem pessoas que não colam a mão e não vão para trás. Então você vai fazer agora outra ministração, você vai usar outra chave. Você vai orar, vai pedir para a pessoa fechar os olhos novamente, vai dizer, Espírito Santo, eu quero te pedir se existe legalidade na área familiar, ou maldição hereditária, ou espírito familiar, que entrou pela concepção do dia do ato sexual entre o pai e a mãe, até os 10 anos de idade. Se existe, eu quero te pedir, Espírito Santo, entra na mente dela. Eu uso a chave da jumenta de Balaão. Tu usaste a jumenta para falar com o profeta. Entra na mente dela e faz ela revelar. Você não vai dizer assim, faz ela falar. Você pensa e vai dizer, faz ela revelar tudo que está oculto. Se tem, você conta de 1 até 3, toca e revela. Você sopra na pessoa e espera. Literalmente, acontece muitos casos, muito difícil não acontecer, mas geralmente sempre acontece do Espírito Santo usar a própria boca da pessoa para falar. Eu tenho um testemunho de uma esposa de um pastor que ela prega muito, ela é uma bênção. Eu não postei esse testemunho, não deixei filmar para não constranger a irmã, para não... É a imagem da pastora, tá? Ela é uma pessoa muito conhecida aqui no Nordeste e também no Sul. É uma pessoa que tem uma chamada muito linda, mas a vida dela literalmente estava presa a algo que aconteceu lá no passado. Estava ligada à família dela, aos pais. E quando a gente fez o toque e revela nela, eu fiz essa ministração que eu acabei de falar para vocês. Eu orei com ela, Espírito Santo faz um levantamento, se existe legalidade na área familiar, alguma maldição hereditária, espírito familiar. Se tem, cola a mão dela e empurra ela para trás. Quando eu fiz isso, o pastor Fábio, que é aluno nosso da escola, ele estava nesse dia, ele viu e ele ficou maravilhado com essa ministração, né? Porque ninguém diria que a nossa irmã, amada pastora, tinha essa região da vida dela, essa área da vida dela travada. E isso gera bloqueio, tá? Na família, isso gera bloqueio no espírito, na alma, isso gera bloqueio na área financeira, gera bloqueio em todos os aspectos, porque isso gera legalidade no mundo espiritual. Então o que é que acontece? Eu fiz a ministração nela do Toque e Revela e ela caiu. E automaticamente o Espírito Santo falou na boca dela. E quando terminou, ela testificou para nós.
Ela testificou para nós dizendo que ela estava consciente, escutava tudo que a gente falava, mas ela queria falar e não conseguia. Ela só falava aquilo que vinha na mente dela. Ela disse que vinha de dentro dela. E ela não sabia porque estava falando aquilo. Nem ela imaginava que existia aquilo. Então isso é muito forte. A unção do Toque Revela, ela é tremenda. Ela é extraordinária. Outra ministração que a gente chama, eu gosto muito de ministrar ela, é quando você faz a ministração. Espírito Santo, se tem, faz um levantamento. Você sempre pede para a pessoa fazer essa posição aqui, fechar os olhos e concentrar na sua voz. Sempre peça para a pessoa pensar na Bíblia, tá? Sempre você faz isso. E você agora, depois que você ministra do dia da concepção até os 10 anos, você vai dar dos 10 anos até o dia de hoje, até a data atual da pessoa, tá? E você diz, Espírito Santo, faz um levantamento se existe legalidade na área familiar, financeira, emocional, ministerial, se existe espírito familiar, se existe maldição falada, se foi apresentada, consagrada a algum santo, se existe obra de bruxaria, se essa criança ou essa pessoa ingeriu alguma coisa sacrificada, algum demônio, se tem Espírito Santo, toque e revela. Se tem, eu te peço, cola a mão e empurra para trás. Geralmente, quando há comida sacrificada, as pessoas sentem ânsia de vômito na hora. Na hora. Quando não é isso, sente uma dor no estômago. É algo que ela ingeriu e lhe fez mal. Algo que era consagrado a alguma entidade. Então, quando há isso, e depois que você faz a ministração, que revelou, a mão colou, empurrou para trás, você sabe qual é a área específica, revelou, você vai orar com a pessoa, anulando aquela área. Por exemplo, se é na área familiar, você vai chamar a pessoa novamente, vai botar a mão nela, vai dizer em nome de Jesus, volte, venha, a pessoa vai ficar em sã consciência, livre, e você vai fazer a seguinte forma, você vai dizer, Espírito Santo, vai pedir para ela orar com você, Espírito Santo, ela repete, tudo que você ora, ela repete, nós anulamos, eu, fulano de tal, você pede para a pessoa repetir, anulo toda a maldição hereditária, que entrou pelos meus pais, que veio até mim, que seja anulada, que seja destruída hoje, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço, Senhor, anula agora. Envia um anjo da hierarquia de Miguel. Aí você pede para ela, você pede para ela anular. Anulou? Você pede para ela fechar os olhos e fazer esse movimento novamente. Você pede para ela pensar na Bíblia. Agora você vai orar assim, Espírito Santo, eu te peço, envia um anjo da hierarquia de Miguel, com a chave de Mateus 16, 18, a chave do reino, e entra lá em regiões de cativeiro agora, e arranca essa pessoa de lá, e você cita o nome da pessoa que você está ministrando, arranca ela de lá, prende o sentinela que estava amarrando a vida dela, na prisão, nas mamorras espirituais, e coloca lá um guardião, e não deixa ele sair de lá, para o dia do arrebatamento. Arranca ela de lá agora, coloca a alma dela na palma da minha mão, livre, em nome de Jesus. E como sinal que ela está livre, quando eu soprar, devolvendo a alma dela, Espírito Santo, eu te peço que ela seja livre agora, em nome de Jesus. Aí você pega e fecha a mão. A pessoa vai estar de olho fechado, concentrado na sua voz, pensando na Bíblia. Você vai dizer, Espírito Santo, eu devolvo a alma dela. E sopra. Existe casos que as pessoas caem arrebatadas. Existe casos que elas não caem. Então o que é que você faz? Você vai pedir para ela abrir o olho e vai dizer, Espírito Santo. Antes de abrir o olho, você vai dizer, Espírito Santo, toque e revela. Se ela ainda está presa, ela não vai conseguir andar para frente. Mas se ela está livre, ela vai dar um passo para frente, Espírito Santo. Você pede para ela dar um passo para frente. Se ela não conseguir dar um passo para frente, é porque ainda está presa. Então você vai lá novamente, envia um anjo da hierarquia de Miguel, Espírito Santo, com a chave de Mateus 16, 18, arranca ela de lá com muita força agora e prende o demônio que estava amarrando ela. Aí você vai saber se ela vai estar presa ou não. Quando você fizer essa ministração novamente, anulando, quebrando, aí você pede para ela dar um passo para frente. Se ela der um passo para frente, é porque foi quebrado. Então ela está livre. Então é muito simples, é só detalhes, é muito fácil. Outra ministração que eu acho lindo, eu amo ministrar essa ministração, é a ministração de pessoas que geralmente elas já foram
envolvidas com feitiçaria ou tiveram contato com as mãos, ou fizeram obra de bruxaria ou de simpatia, de amarração, seja lá qual for. Você pede para a pessoa fazer essa posição aqui assim, e você pede para ela orar, fechar os olhos, meditar na Bíblia, pensa na Bíblia, e você vai dizer: Espírito Santo, se existe obras de feitiçaria pelas mãos dessa pessoa, eu quero te pedir, arranca o movimento das mãos dela agora, nessa posição aqui assim, em nome de Jesus. Se tem, com as mãos dela, nessa posição, tira todos os movimentos dela. Se tem, toque e revela. 1, 2, 3, quando você soprar, aí literalmente a pessoa vai ficar assim, ó. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Ela não vai poder mexer o braço. Então, se ela ficar parada aqui sem poder mexer os braços, é porque existe obras de feitiçaria e de amarração ou contatos que ela tiveram com as mãos. Então você vai dizer: Espírito Santo, eu uso a chave de Miqueias 5:12 para anular isso aqui. Aí você pede para a pessoa orar com você, repetindo, pedindo perdão a Deus, anulando toda a maldição, toda a obra de feitiçaria e fechando toda a legalidade. Você ora com a pessoa anulando. Depois que você orou, você faz a ministração. Espírito Santo, se está livre, toque e revela. Faz ela baixar o braço agora. Ela vai baixar o braço sozinha, literalmente. Observação, gente. Quando você estiver orando lá atrás, na ministração do toque e revela, dos pais anulando, você também tem que pedir perdão pelos pais, pelos seus avós, tá? Eu esqueci de falar isso. Então, são ministrações específicas. Existe outra ministração que me chama muita atenção. Essa ministração me chama muita atenção. É muito linda ela. A gente sempre ministra ela da seguinte forma: para essas mulheres que praticam sexo com vários homens, mulheres que são mulheres da vida, prostitutas, já foram prostitutas, homossexuais, lésbicas. Geralmente é esse tipo de pessoa que passa por esse tipo de manifestação. Você faz uma oração: Espírito Santo, em nome de Jesus, se tem algo ilícito, se o corpo dela foi contaminado com sexo ilícito, em nome de Jesus, toque e revela. Aí você ministra e você pede, apresentou, colou, empurrou para trás, colou a mão. Você pede um anjo que tem um cântaro das águas purificadoras de Apocalipse 20. Você vai pedir esse anjo ele vai vir com um cântaro, e você diz: Anjo do Senhor, da hierarquia de Miguel, dá um banho nela agora, lava ela. E o cântaro, literalmente, o anjo derrama o cântaro nela, literalmente. Depois que o cântaro derramar, você vai dizer: Espírito Santo, lava ela por completo, lava o corpo, da cabeça aos pés, se move sobre ela, literalmente. A pessoa começa a esfregar o seu corpo, a esfregar. Por exemplo, se essa mulher, ela praticou muito sexo anal, essa pessoa, ela vai lavar muito as partes das nádegas. Se essa pessoa praticou muito sexo ilícito, que mordia a parte dos seios, botava a boca em tal canto, nisso, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer. Ela está em sã consciência e o Espírito Santo começa a lavar ela. E literalmente, quando a pessoa ela passa por esse processo, literalmente, ela, quando termina a ministração, ela se sai como se ela tivesse literalmente banhado, tivesse tomado um banho. Amém, querido? Então é isso. Eu quero concluir essa ministração por aqui. Aguarde que virá mais ensinamentos sobre a ministração do Toque Revela. Que Deus abençoe.